Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui deixar a palavra de Deus para você, tá bom? Eu não acabei, o estudo A Igreja de Cristo, eu não finalizei. Hoje nós não vamos falar sobre a Igreja de Cristo, mas eu ainda não finalizei esse estudo, tá? À medida que o Espírito Santo ele vai me dando palavras, eu vou falando mais, né? À medida que o Espírito Santo ele vai me inspirando, eu vou falando mais, tá bom? Mas o estudo da Igreja de Cristo ainda não acabou, tá? Mas hoje eu quero trazer uma mensagem, né? Não falando sobre a Igreja de Cristo, mas uma mensagem que eu até preguei num culto que eu fiz, que eu gostaria de dividir essa palavra com você do meu canal, tá? Se você já é inscrito, eu peço por gentileza, deixa o seu gostei, o seu joinha, tá? Compartilhe. Se você ainda não é, né? Convido a você a se inscrever, tá bom? Deixar o seu gostei aí também, tá certo? Vamos fazer cumprir que está escrito Marcos 16, versículo 15, né? Cumprindo o ide de Jesus. Mas a nossa mensagem de hoje, por falar em Marcos, está lá em Marcos mesmo, do capítulo 2. Você pode acompanhar no versículo 1 até o versículo 5. O título da nossa mensagem é esse aí, ó. Parece impossível, mas não é. A Bíblia conta a história de um paralítico, né? Jesus estava em Cafarnaum, pregando na casa de Pedro, né, de Simão. Era onde que Jesus ele morava, né? Jesus ele ficava, né? Ele ficava na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E nesse dia, Jesus ele foi pregar na casa de Simão. Ele estava ensinando na casa de Simão. A igreja, ela estava reunida na casa de Simão Pedro. E a Bíblia conta uma história linda de um paralítico, né? Um homem que havia deitado numa cama. Ele era uma pessoa acamada. E a Bíblia conta a história de 4 homens que veio trazendo esse paralítico até onde Jesus estava. E quando esses 4 homens chegaram até onde Jesus estava, o que aconteceu? A casa estava cheia, né? A casa estava lotada e eles não podiam passar pela porta, né? Aí o que eles fizeram? Eles passaram esse paralítico por cima do telhado. Eu não sei, eu não sou historiador, embora eu goste muito de história, mas eu não sou historiador, né? Então eu não sei que tipo de telhado era, mas isso também não vem ao caso agora, né? Mas o que vem ao caso é que quando eles chegaram até onde Jesus estava, a casa estava cheia, né? E eles não puderam passar pela porta. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram esse paralítico, removeram a cobertura no teto, lá em cima do telhado, e passaram esse paralítico por cima do telhado. E no versículo 5 de Marcos 2, a Bíblia finaliza, né? Que Jesus viu a fé daqueles homens e virou para o paralítico e falou: filho, os teus pecados estão perdoados, né? E depois Jesus também mandou que esse paralítico se levantasse. Mas o que eu quero que você entenda, meu amigo e minha amiga? Por que
Por que que o título da mensagem, da nossa meditação é esse? Porque aparentemente parecia algo improvável. Você não vê muito, né, isso nos dias de hoje, vê? Garanto que não. Você não vê pessoas hoje abrindo os telhados e descendo pelo telhado. Você não vê isso muito hoje. Aliás, não vê nada disso hoje, né? Mas aconteceu aqui. Ou seja, isso parecia algo impossível de se fazer. Parecia algo improvável de se fazer. Mas não foi. Tanto que esses homens, né, eles fizeram. E Jesus viu a fé deles. O que eu quero que você entenda? Jesus não sabia que aquele paralítico estava ali? Sabia? Mas por que Jesus não foi lá até onde o homem estava, lá fora, e o levantou da cama? Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre falo, eu insisto muito nisso, né? Eu bato muito nessa tecla. Deus não vai fazer o que é para a gente fazer. Tem coisas que estão nas nossas mãos. E às vezes tem coisas que vêm nas nossas mãos que parece ser algo impossível. Parece ser algo improvável de dar certo. Mas se a gente se esforçar, a gente consegue. Mas é esse, meu amigo e minha amiga, esse tem sido justamente o problema de muitas pessoas, a falta de esforço. Às vezes a pessoa ela se depara com a situação, ela já começa a achar que é impossível aquilo de acontecer. Ela já começa a achar aquilo que é improvável. Não, mas é impossível de eu alcançar isso. É impossível de eu conseguir isso. E não é. Tem coisas que, se a gente aprender a se esforçar mais um pouco, a gente vai ver, meu amigo e minha amiga, que aquilo não é impossível. Foi o que esses homens fizeram. Embora a Bíblia não fale, mas eu acredito que eles devem ter pensado, bom, a gente já está aqui mesmo. A gente já está aqui mesmo. A gente já está aqui, não tem como passar esse paralítico pela porta, vamos passar pelo telhado. Ou seja, eram 4 pessoas que estavam dispostas a ver o milagre acontecer. Não na vida deles, mas na vida de um amigo. Eu acredito que esse paralítico era amigo desses homens, né? Para eles fazer uma coisa tão linda, tão bonita dessa. Então, é o que acontece com muita gente. Às vezes a pessoa, ela tem um sonho. Às vezes a pessoa, ela tem um desejo. Às vezes a pessoa, ela tem um projeto. Em vez dela insistir naquilo, o que ela faz? Ela já começa a falar que não tem jeito. Ela já começa a falar que é improvável. Ela já começa a falar que é difícil. Mas na verdade o que está querendo, o que está requerendo dela é o quê? É um esforço a mais. Que se ela se esforçar um pouco a mais, ela vai ver que ela consegue. Ela vai ver que ela alcança. Que você possa ignorar todo o barulho no fundo. É uma batalha para a gente gravar vídeo. Mas ignora, por favor. Mas às vezes a pessoa ela não entende que vai requerer dela um esforço a mais. E que se ela se esforçar, ela consegue. Por exemplo, esse que fala com você agora. Você já deve ter percebido que eu sou baixa visão, né? Eu não enxergo de longe. Uma vez, teve um pastor, vai escutando isso agora, que esse pastor virou para o meu
para o meu irmão e falou assim: eu não vou pôr o Amilcar para pregar, porque ele não vai conseguir ler a Bíblia. Esse pastor falou para o meu irmão. Isso é resultado de pessoas que não acreditam no impossível, né? No poder de Deus. O que eu quero que você entenda? Já pensou se eu fosse dar ouvidos a isso? Verdadeiramente, a Bíblia de papel, eu não consigo ver as letras bem. É verdade, eu tenho uma dificuldade com a Bíblia de papel. Mas qual a Bíblia que eu uso? Eu uso a Bíblia virtual, uso a Bíblia do celular. Creio que Deus ainda há de me preparar um tablet também, que eu vou poder usar a Bíblia. Ou seja, hoje em dia é tudo simples, né? O celular tem Bíblia que tem voz, você pode aumentar a fonte da letra do tamanho que você quiser. Então, se eu fosse olhar para essas coisas, eu não seria um pregador que Deus ele me ajudou a ser, que Deus me levantou para ser. Eu não estaria falando com você agora, se eu fosse olhar para essas coisas. Eu já tenho, se eu não estou enganado, já tenho uns 23 anos que eu estou assim, no caminho cristão. E há um tempo atrás não existia celular, não existia tablet, não existia a tecnologia que nós temos hoje, mas mesmo assim, eu não olhei para as dificuldades, para as circunstâncias e dei meu jeito. E graças a Deus, Deus me deu condições e até hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Então, o que muita gente não entende, que às vezes tem coisas que parecem ser impossível, mas se a pessoa ela se esforçar mais, ela vai ver que não é impossível. Meu amigo e minha amiga, entenda uma coisa. Deus nunca vai pedir para você algo que você não consegue fazer. Deus nunca vai pedir para você o impossível. Preste bem atenção. Se fosse para Jesus ter ido lá fora curar esse paralítico, não precisasse desses homens passar por cima do telhado, Jesus teria ido lá. Jesus teria falado: não, eu entendo que eles chegaram até aqui, mas a casa está cheia, então eu vou até lá fora e vou curar esse paralítico. Não, Jesus esperou deles uma atitude de fé. E é o que Jesus espera de mim e de você: esforço. Deus, Ele quer realizar o milagre, Deus, Ele quer fazer o impossível. E é Ele que faz, não somos nós. Mas o possível é eu e você que fazemos. E às vezes requer de nós o quê? Um esforço a mais. Então, meu amigo e minha amiga, não desista do teu sonho, não desista do teu objetivo. Se esforce mais. Não fique olhando para as circunstâncias. Eu conheço pessoas que são cegas. Conheço 2 garotas que elas são cegas e as 2 são cantoras. Elas tocam violão, teclado. Não me pergunte como elas fazem, mas elas fazem. Algo que parece impossível, não é? Mas não é. Elas se esforçam. Eu conheço um psicólogo que ele é cego, ele não enxerga. E ele é psicólogo, formado em psicologia. Então, meu amigo e minha amiga, tem coisas que parecem impossíveis, mas não são. Se a gente se esforçar mais, a gente vai conseguir. E Deus fará o impossível. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, Ele me permitir.